Olá, pessoal! Muito boa noite. Adriana Silveira falando. Nós estamos aqui mais um Maná, expansão da consciência, trazendo todo o amor, todo o conhecimento para vocês. Hoje eu estou aqui, né? Estou esperando. É um psicólogo, Deroni sabe, ele é um especialista em PNL, ele inclusive dá cursos de PNL, ele trabalha com constelação, ele é psicólogo, e então você vai vir aqui para trazer todo o conhecimento dele na parte de espiritualidade, na parte da ansiedade, como você controlar essa ansiedade, vai dar dicas, inclusive, tá? Tudo bom, Regina? Seja bem-vinda aí. Estamos aguardando. Cida, seja bem-vinda. Então, pessoal, hoje é um dia, né? Daqui a pouco ele está entrando. Façam as suas perguntas, tá, gente? Curta, compartilhe. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal, tá? Porque é importante para nós que você ajude a nossa mensagem chegar em quem precisa, tá? Então, hoje a gente vai estar falando aqui, imagina, quem nunca teve uma crise de ansiedade, né, gente? Que atire a primeira pedra. A ansiedade, gente, ele é o mal da humanidade. Com tudo isso que está acontecendo, né? Essa ansiedade, ela é algo que é muito, muito importante a gente estar olhando sempre, percebendo onde a gente está aprisionado. Por que eu tenho tanto que precisa? Por que eu preciso tanto estar pensando no futuro? Então, isso é importantíssimo. Oi, Regina, seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui, deixa eu só falar com o meu convidado aqui para ver se ele já está chegando. Ah, tá aqui ele. Ó, então vamos lá. Olá, tudo bem, Olá, tudo bom? seja bem-vindo ao Maná, Expansão da Consciência, um programa que foi criado com muito amor o ano passado, por essa época, por Sim, setembro mais ou menos, e que a gente fala aqui sobre expansão, né? Como ficar melhor. E hoje está aqui, ó, o pessoal está aqui, está dando boa noite. Aos pouquinhos aqui, agora a gente vai compartilhando essa live, daqui a pouco tem mais gente entrando. Então, seja muito bem-vindo. E, por favor, aí se apresente, né? Fala um pouquinho daí da sua experiência. É a primeira vez que o senhor está aqui comigo. Provavelmente o pessoal não conhece. Eu sei que você já teve no canal da Márcia e do Augusto, né? Mas o sim. pessoal aí que está entrando, né? Então, seja muito bem-vindo. Bem, é uma alegria para mim estar aqui, agradeço o convite, né? E meu nome é Deroni Sabe, eu tive um despertar para a espiritualidade aos 14 anos, né? É uma história que às vezes eu conto que quando uma irmã minha pediu o que eu queria de aniversário, e aí eu disse, eu quero um telescópio, eu quero ver as grandezas do universo, né? E eu já brincava de coisas sérias, porque eu tinha um laboratório de química e fotografia, assim, bem completo, chamado Laboratório Albert Einstein, né, 14 anos. E aí Nossa, ela foi na livraria e não encontrou um telescópio, ela trouxe um microscópio. Aí quando eu fui olhar, fiquei um pouco desapontado inicialmente, mas aí eu me lembrei daquela... Só um pouquinho. Daquela frase do Hermes Trismegistus, assim como é em cima é embaixo. E aí eu comecei a olhar no microscópio e vi aquele movimento todo e me fiz a pergunta, numa profunda introspecção, mas que força é essa que está no universo inteiro, organiza o universo inteiro? Daí eu olho para dentro do meu microscópio e vejo essa força ali atuando nas células. E aí eu ouvi uma voz que parecia que encheu o ar todo e estava dentro e fora ao mesmo tempo. E a voz disse assim, é a consciência. Eu, pá, mas então quer dizer que não importa onde eu esteja, em que tempo eu esteja, o que eu esteja fazendo, o que importa é a evolução da consciência? E a voz disse, é... Então quer dizer que a melhor coisa que eu posso fazer no mundo é trabalhar pela expansão da consciência? A voz disse, é... Aí eu disse, então encontrei a minha missão. Naquele momento me vi fazendo psicologia, parapsicologia. No ano seguinte, eu
aconteceu assim que eu dei de presente todo o meu laboratório, sentei numa sala maior em frente e aí eu disse assim, agora o laboratório sou eu. E comecei a Que fazer legal. meditação, comecei a fazer auto-hipnose, hipnose. Ganhei aí, quando eu já estava entrando para o Banco do Brasil, na época, com 15 anos, né, como bibliotecário no Banco do Brasil, aí eu ganhei um curso da universidade de 40 horas de hipnose. E nunca mais parei de praticar. E naquele lugar onde eu fiz o meu santuário de meditação, eu fundei a Ordem Rosa Cruz na minha cidade. E aí derrubamos uma parede e ali, naquele lugar, ficou sendo o lugar do mestre coordenado da Ordem. Olha ali, E é uma que legal. organização voltada justamente à compreensão da espiritualidade, da ciência, da arte, tudo junto, né? Que essa é a visão holística, né? Quando a ciência, a Sim, arte, a mística, a filosofia se encontram. sim. Então, a partir dali eu comecei assim já logo aprendendo o trabalho de a posição de mãos, né? E Doutor enfim, Derani, só, foi aí que só eu para dar um comecei. oi pro pessoal, só um pouquinho para dar um oi pro pessoal que está Sim, chegando, tá? O doutor, a Regina, a Cida, a Regina Bruna, tem a Regina Morim, a Cida, a Valéria Pova, primeira vez aqui com a gente, a Aldete, né? Acho que a sua esposa também entrou aqui, a Noronei isso. também, sejam todos bem-vindos, tá, gente? Façam perguntas, né, que eu vou passando aí para o doutor Deroni. Pode falar, doutor Deroni. E aí, a partir daí, claro, na minha cidade já tinha um grande estudioso de parapsicologia, né? E que foi assim uma espécie de mentor naquele período. E eu já foquei em fazer psicologia, né? E daí eu fiquei na minha cidade por conta daquele trabalho que eu tinha começado, que eu coordenei por alguns anos, né? Mas assim, uma coisa assim que eu comecei a praticar meditação e auto-hipnose assim de uma forma muito muito forte. E como ali, apesar de uma extrema timidez, eu tinha aquela função de auxiliar várias cidades que tinham o mesmo movimento, que é uma organização, na verdade, internacional com mais de 3 mil anos, né? Então, ali eu tomei contato também, e daí, anualmente, nós íamos a convenções nacionais e internacionais, onde tinha palestras sobre Jung, sobre sonhos, sobre tantas coisas, né? E aí, claro, eu fui para a faculdade, então, aos 22 anos, psicologia, mas em paralelo à faculdade, eu continuei sempre com esses estudos dentro né, das ciências mais espirituais, das tradições, e em paralelo eu também fiz uma formação de 3 anos de Gestalt terapia. Gestalt terapia é uma das ciências que começa a tocar a espiritualidade, e junto com a Gestalt terapia, claro, tem Jung, e tem principalmente a psicologia transpessoal, onde em 86 eu coordenei, então, um seminário, um trabalho onde teve, né, houve 12 palestras sobre consciência cósmica. E uma pessoa que ia dar 4 palestras ficou doente, eu fiquei com 8. Então, na época, depois, claro, eu fui fazer, depois de me formar em psicologia, eu fui fazer, então, formação em Gestalt, a formação também, algumas formações de hipnose, daí, mais avançadas, e fui fazer também algumas pós-graduações em psicologia transpessoal. E o que é essa psicologia transpessoal? É justamente a que vai trabalhar a conexão com a existência, que vai trabalhar com a transcendência, né? Então nós vamos ver depois que tem 3 tipos de ansiedade. E essa ansiedade, digamos assim, as pessoas veem a ansiedade como algo ruim. Mas sem ansiedade nós não poderíamos viver, porque é o instinto de preservação, é o medo do que é real, é o que nos dá contato com a realidade. E às vezes a gente percebe até oportunidades, né? Você é uma pessoa muito empreendedora, né? Então às vezes você fica agitado e tal, mas você vai fazendo, né? Então isso é ansiedade sagrada, é uma coisa boa, que nos ajuda até sermos empreendedores. Agora, aí tem momento que a ansiedade, a gente perde o controle, né? Então tem o medo daquilo que está pronto, vem um elefante e você tem que se defender. Já a ansiedade, a gente começa a pensar em coisas lá do futuro,
o cenário é negativo. A pessoa que tem ansiedade tóxica é uma pessoa com fé, porém, é uma fé focada no negativo, nas crenças limitantes. E aí vem a ansiedade sagrada, que é uma conexão com questões, as grandes questões do ser humano, como quem sou eu, da onde eu venho e para onde eu vou. Aliás, o Woody Allen, ele diz assim, tem 4 perguntas importantes na humanidade. Da onde eu venho, quem sou, para onde vou e o que vamos jantar hoje à noite. É uma brincadeira que ele faz, mas que tem tudo a ver, porque quando você está preocupado com o básico, fica difícil pensar nas grandes questões. Tá? Mas a ansiedade sagrada é algo que é um pouco esquecido pela psicologia convencional. Quando eu fiz psicologia, eu sempre tinha a sensação de que eles queriam botar o oceano dentro de um copo d'água. Né? Porque tinha outras questões assim que eles não abordavam. E a espiritualidade eu via que ficava sempre de fora. Né? E na minha época, por exemplo, se estudou Freud, mas o Jung, eu sabia lá nas convenções que eu ia, os encontros holísticos, outras coisas, né? E daí, o que acontece? Que na época tinha outro nome. O primeiro encontro holístico que eu participei, na verdade, que tinha um nome parecido, foi em Madhuban, na Brahma Kumaris, na Índia. Né? E lá eles já chamaram com outro nome, lá, interdisciplinar. Eu lembro que tinha o cara mais gavola que eu já tinha visto, que era um assessor do príncipe Charles. Ele contava vantagem de coisas que ele fazia pelo... ele fazia pelo mundo todo, mas a Brahma Kumaris é uma organização que tem até em Porto Alegre, que é a Raja Yoga, né? E é um yoga assim mais cognitivo, assim, e eles têm assim um movimento para uma vida melhor no mundo inteiro. E na época eles tinham mais de 3.000 lugares, né? E eu tinha feito um trabalho com o Roberto Inhashi, que ele disse, vai lá em Madhuban. E daí, depois que eu voltei de Madhuban, a gente se encontrou lá, que ele ficou um tempo na Índia também. Bom, mas aí, na Índia, assim, foi um período que eu fiquei, então, quase 6 meses. Eu acordava todo dia às 5h30, era bem quente, né? Então não tinha problema. Mas das 6 às 7 nós fazíamos 1 hora de meditação dinâmica, né? E às 5 da tarde fazíamos uma outra hora de um tipo de meditação, e entre 10 e 4 horas nós tínhamos sempre um curso. Terminava um curso, fazia outro, e por aí. E à noite, né, o Bhagwan Sri Rajneesh falava. Mas o dia que eu cheguei lá, dia 7, ele parou de falar. Né? E não vai falar. Aí eu disse, né, brinquei com um amigo meu lá e disse assim, eu cheguei, ele não tem mais nada que dizer. Aí o cara disse assim, bah, que ego. Né? Aí no dia 29, desde as 2 da tarde, já tinha aquela fila, porque eram 10.000 pessoas, né, num tablado de mármore, no meio de jardins maravilhosos. E aí ele resolveu falar. E aí ele disse assim, não, meu nome agora não é mais Bhagwan Sri Rajneesh, isso já era, né? Agora o meu nome é Zorba de Buda. Aí eu disse para ele, viu? Eu fiquei tanto tempo aqui, né? E eu visitei outros ashrams também, né? Mas só agora ele falou. E mudou até de nome. Aí o cara disse, bah, que ego. Mas eu disse, mas eu não gostei, parece cueca. Zorba. Essa Zorba aí. Mudou no pra dia Zorba. No dia seguinte ele disse assim, não é Zorba de Buda, o meu nome vai ser Maitreya, que era um discípulo de Buda. Né? Aí eu disse, mas eu também não gostei, viu? Eu não gostei, ele mudou de nome de novo. O cara, bah, que ego. Aí, no terceiro dia, não, meu nome vai ser Osho. Diz, olha, sabe que esse eu gostei? Aí passou uma semana e ele não mudou de nome. Eu disse pro cara, viu? Eu gostei, ele resolveu ficar com o nome. O cara, bah, que ego. Mas, enfim, foi um período que eu fazia, assim, 2 horas de meditação todos os dias, pelo menos, né? E à noite ele falava lá, durante 3, 4 horas. E ele foi um personagem, assim, um tanto discutível, né?
porque ele ganhava muitos presentes, ganhava Rolls Royces de presente, né? Então as pessoas faziam toda uma história. Mas assim, eu posso dizer que eu aprendi muito sobre meditação, porque quando ele falava, você ia escutando assim e entrando num estado muito interessante. E ali nós fizemos N cursos e trabalhos, e daí teve um período que eu fui lá para Madhuban, né? Que eu, na Brahma Kumaris, que eu falei, e depois eu viajei por lá também. Mas o tempo de viagem foi assim, menos de um mês. A maior parte do tempo fui ali meditando. Então, a meditação é uma porta que se abre para a ansiedade sagrada, ou seja, para a visita do sagrado em nossa existência. E aí, o que acontece? Na meditação, nós aprendemos a observar o nosso diálogo interno, a observar nossas emoções, a observar o que acontece. E é um trabalho que exige paciência, continuidade, né? Mas é um dos caminhos, porque cada uma das tradições sagradas, e na Índia tem um tanto, né? A gente percebe, assim, porque lá naquele lugar que eu estava, tinha cursos de budismo, de reiki, que eu não tinha ouvido falar ainda lá, foi quando eu tomei contato, em 89. E daí, ali, assim, a gente via bem, assim, essa conexão com o sagrado, né? Mas o que é essa ansiedade sagrada? A ansiedade sagrada, eu me baseio num trabalho de doutorado nos Estados Unidos, né? Onde ele coloca, então, esses três tipos. A ansiedade básica, a tóxica, né? E a sagrada, que a sagrada tem a ver com as grandes questões da vida. Quem sou eu? Quem é Deus? Para onde nós vamos quando nós morremos, né? O que é a transcendência? Também, assim, com a questão do significado e o sentido da vida, né? Então, principalmente quando a pessoa percebe a proximidade da morte, a pessoa entra num processo de profunda análise, né? Afinal, o que eu vim fazer aqui? Qual é o significado? Então a gente percebe. Eu me lembro da minha mãe, poucos dias antes de partir, se percebeu que ela entrou numa profunda introspecção. Então ela olhava mais, parece que mais profundamente com as coisas, né? E daí o que acontece com essa ansiedade sagrada é que quando a gente nega e não aceita o sagrado em nós, isso tem um efeito de aumentar a ansiedade tóxica. Você pode ver que as pessoas que vivem mais em conexão com a espiritualidade, com as ideias espirituais, elas conseguem lidar melhor com a ansiedade, primeiro porque qualquer religião ela vai trabalhar uma questão moral e de valores. E isso já coloca uma espécie assim de meta de melhoria contínua, né? Então, a ansiedade sagrada, ela é algo assim que vai ajudar a pessoa a entrar num estado de mais coerência interna, de mais congruência, né? E a meditação, geralmente, ela é acompanhada de uma série de valores, né? E eu lembro na Brahma Kumaris, naquela entidade que eu tive na Índia lá, né? Tinha até um baralhinho que tem em português que você tem as diferentes virtudes, né? E daí a gente começa a perceber, inclusive no meu consultório, agora eu mudei aqui para o lado da João Valig, né? Do João do Valig, Shopping Valig. Mas eu tinha uma clínica que tu foste lá, né, uma vez? Sim, no instituto lá, né? No instituto. E cada degrau tinha uma palavra. Então começava com autoconsciência, sim, autorresponsabilidade, e assim ia indo, né? Autoaceitação e por aí vai. Então, na medida que nós praticamos a meditação e vamos buscando, existem também terapias, como eu trabalho com psicologia transpessoal, tem toda uma série de métodos, e na hipnose eu faço uma integração com isso também, né? E aonde procura levar a pessoa a olhar, veja que as constelações falam nisso também, né? Tem o eu mais do ego, né? Tem uma consciência mais familiar das coisas, da pessoa se colocar a serviço da família, e tem uma consciência mais cósmica, mais global, mais superior, né?
Então, quando a gente olha um problema do ponto de vista do ego, parece uma coisa. Quando tu olha do ponto de vista assim familiar ou de uma causa maior, é outra. E quando tu olha com os olhos desse poder superior que nós chamamos de Deus, né? Então é diferente. E aí uma pessoa que não explora a ansiedade sagrada, ela muitas vezes ela vai ter dificuldade de acreditar em Deus, ou tem um grande trauma, uma grande perda, e já desacredita, já acha que não tem mais nada, né? Porque ela está olhando muito do ponto de vista do ego. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem essa compreensão maior, só o fato dela ter uma gratidão, isso tem um efeito fisiológico, né? A gratidão e outras emoções assim que nas religiões existem também. Existe a auto-hipnose orativa, né? Estou dizendo isso agora, mas a oração não deixa de ser uma auto-hipnose, porque quando a pessoa vai repetindo, né? Você também como hipnóloga sabe, né? Sim. A pessoa vai repetindo e vai criando, é como um mantra, né? E aquele Sim, faz mantra, uma reprogramação, né? Faz aquela faz uma espécie, reprogramação, né? isso, exatamente. Então, doutora, eu só vou ler aqui, só vou dar um oi pro pessoal, que entrou bastante claro. gente, tá? Ó, a Noranei, a Regina voltou, a Tânia, seja bem-vinda, Tânia, a Ana Paula Batista, a Ana Maria, a Lisete daqui, a Sandra diz: olá, meus amigos, tema muito importante. A Francisca, boa noite a todos, a Kelly, a Maria Lúcia, querida, a Kelly diz para o pessoal compartilhar. Gente, a nossa parte a gente está fazendo, que é estar aqui, trazendo conteúdo relevante, coisas muito legais para vocês, e a parte de vocês é vocês compartilhar essa live no grupo da família, do grupo dos amigos, dos inimigos, de qualquer um que você sinta que, né, bota lá, você quer ser expulso de um grupo, bota lá, daí pelo menos você está fazendo bem, né? Então, assim, a Vera também está aqui, a Maria dos Santos e a Celita, sabe, entrou aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? Isso, minha irmã. Não queria atrapalhar a sua fala, mas continue. Não, tá tudo bem. É que eu gosto, sempre dou uma atenção aí para o pessoal, para a nossa audiência aí, o pessoal, né? Tem essa escolha, né? As pessoas escolhem tá aqui com a gente, né? Então, eu sou muito grata por cada um que está aqui. Por isso que a gente pede, gente, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa que vocês também, né, distribuam esse conhecimento, essa mensagem que eu e o Dr. Deroni está trazendo, é uma mensagem que precisa ser distribuída. As pessoas precisam saber como é que funciona a ansiedade, como é que né, de um ponto de vista de uma pessoa que é um psicólogo. Vocês perceberam, ele já esteve na Índia, tem uma estrada aí, né? Ele é muito humilde aí, mas ele tem bagagem, já estudou com os melhores, né, que existem. Então é importante, gente, é um conhecimento muito profundo que vai com certeza transformar você. Então é importante compartilhar com o maior número de pessoas para as pessoas ficarem sabendo disso também, né? E conhecerem o Dr. Deroni. Pode falar, doutor. Então, daí falou nos melhores, né? Uma pessoa que eu gostei de conhecer muito, uma ocasião eu queria saber quem é que mais entendia de animais de poder. E aí veio aqui dar o Stanley Krippner, da Califórnia, veio dar na Unipaz um grupo para 120 pessoas no sábado e domingo. Mas eu resolvi fazer o curso segunda, terça e quarta, e fui só eu e um casal. Então nós tivemos uma atenção do cara fantástica. E na Califórnia eu fui fazer o meu trainer em programação neurolinguística com o Robert Dilts. O Robert Dilts, ele auxiliou a criar a neurolinguística, mas foi quem desenvolveu a parte espiritual da neurolinguística, né? Então ele criou os níveis neurológicos, né? O Robert Dilts, então, ele diz assim que para nós alinharmos toda a nossa vida, nós precisamos alinhar primeiro o ambiente, o que e quando as coisas acontecem, né? Depois, o nível do comportamento. O que nós fazemos ou deixamos de fazer para estar aqui ou para chegar onde a gente quer. Aí o terceiro nível é as habilidades, as capacidades, as estratégias que nós temos para fazer as coisas. E aí, no nível neurológico superior, tem as crenças, os valores, os critérios, né? E a gente sabe, né, que nós temos como que um computador no nosso cérebro, mas
as nossas crenças é que fazem a gente enxergar as coisas de um jeito ou de outro. 10% é o que acontece na vida e 90% é o que nós fazemos com o que acontece. Né? E aí, o que acontece? Daí, indo um pouco adiante, né, nós temos um nível da identidade. Aí já começa quem eu verdadeiramente sou. E aí já começa o espiritual. E tem um nível mais alto, assim, que é do que nós fazemos parte. E aí entra, então, a nossa, vamos dizer assim, a nossa família, os grupos que nós fazemos parte, né? Porque quando nós estamos num grupo, seja ele espiritual, seja na nossa família, isso tem uma energia que nós podemos chamar de egrégora, né? Sim. E essa ciência da psicologia transpessoal, ela se enraiza assim numa psicologia muito antiga, né? Que vem do Oriente, que passou pela Grécia, assim, que é porque o Platão, Aristóteles era o pão, pão, queijo, queijo, né? A realidade assim mais material, né? O pai do materialismo, vamos dizer assim. Já o Platão, ele falava em um universo maior. Platão falava nas vidas que prosseguem, e nós sabemos, né? Aí, quando a gente morre, o que acontece? Na Ansiedade Sagrada nós nos perguntamos, né? Nós sabemos que no cristianismo primitivo a reencarnação foi considerada oficial até o ano 553, quando por mudança do Estado teve uma mudança. Então o que acontece? A maioria das pessoas que rejeita a reencarnação não sabe bem o que é, né? Mas o cristianismo primitivo tinha isso como princípio. Bom, independente disso, né, quando a pessoa está se aproximando, né, desse último momento, né, eu lembro até do Roberto Chiniachik, num curso que eu fiz com ele em 88, na formação em Renascimento, na época que eu fiz com ele lá, foram alguns meses, ele dizia assim, tem três coisas que podem fazer uma transformação no ser humano. A primeira é a iminência da morte. Quando a gente sente que aí a coisa acontece. Né? Eu me lembro que uma vez eu morri, né? Mas eu me salvei. Mas eu tava lá em Fortaleza, e eu fui lá porque estavam inaugurando uma grande clínica, então nós fizemos um seminário para 600 pessoas num grande hotel, e aí depois mais 2 dias um workshop com menos gente, depois mais 2 dias. E eu estava vindo embora sem ir no mar. Eu disse, não, temos que ir no mar. Mas sábado e domingo tinha outro seminário que começava às 9. Aí nós fomos às 6 da manhã para a beira do mar, Praia do Futuro, né? E a minha amiga foi lá, assim, fazer tai chi chuan, com um lenço muito bonito, colorido e tal, e eu deixei ela ali e fui entrando mar adentro. E quando eu vi, eu não senti mais o chão. Né? E assustado, sem experiência, e comecei... E bebi água. E aí, quando eu vi que ia respirar pela última vez, né? E agora, eu já tinha gritado, não tinha adiantado, tinha gente que passava, eu olhava e seguia adiante, porque eu entrei bastante, né? E daí, quando eu vi que ia respirar pela última vez, eu saí assim e disse, Deus! Quando eu disse Deus, eu enxerguei uma mão gigante assim, né? E veio a voz, que nem aquela voz da consciência, né? Veio a voz, boia! E eu soltei e fiquei ali. E fiquei um tempo, quando eu botei o pé no chão, eu achei o chão. Mas eu me sentia como aquele Robocop, assim, caminhando, porque parecia 1 milhão de toneladas, assim, cada passo. E doía tudo, né? Foi assim ao extremo. E aí, quando eu saí assim, na areia, eu vi a minha amiga lá adiante, eu dei uns passos e pumba pro chão, né? Eu levei uns 15 minutos para normalizar a respiração. Mas naqueles segundos que eu achei que eu disse, não pode terminar tudo agora, né? Daquele segundo parece que passou toda a minha vida, assim. E aquela cena ficou na minha frente, assim, 6 meses. Foi um momento, assim, forte. E aí eu me lembrei da frase do Robert Chinichik. Aí ele disse, a segunda coisa que pode te fazer transformar a tua vida é um grande amor. Né?
aí isso realmente pode fazer um grande amor. Mas aí a gente pensa assim, a gente não vai arriscar a vida só para ter uma transformação. Também um grande amor não se acha assim em qualquer moita, né? E aí ele disse, qual é a terceira? A terceira é uma boa terapia. E aí eu pensei, bom, está de acordo com a minha missão, né? Para ajudar então as pessoas num processo de transformação. Então, o processo de transformação, ele pode ser assim, primeiro, às vezes, ajudar a pessoa a mais ou menos harmonizar aquela ansiedade tóxica, pois ela encontra e sabe a diferença com a ansiedade natural, e ela percebe que na medida que ela encara as grandes questões da vida, né, ela vai transformando essa ansiedade na ansiedade sagrada. E quando eu tinha 16, 17 anos, né, que eu já estava envolvido numa busca espiritual, já coordenava um grupo, já fazia uma hipnose com o pessoal, né, e uma meditação assim que vinha, mas ali eu tive, na época, uma história que se contava, tinha um livro e depois veio o filme, chamado Fernão Capelo Gaivota. E Fernão Capelo Gaivota, ele observava lá aquelas gaivotas ali se matando para comer e tal, e ele saía e ele ia voar e queria voar cada vez mais alto, e chegou um ponto assim que ele conseguia coisas que nenhuma gaivota conseguia. E aí ele voltou para ajudar. Mas quando ele voltou, o bando esperava ele e expulsou ele, né, e tal. E aí ele saiu sozinho e tal, e foi. E daí no filme tem um momento que ele atravessa o rochedo e continua vivo ainda. E daí ele percebe que ele já está num outro nível de consciência, aí aparecem os mestres. E aí chega um momento que ele volta e começa a ajudar as outras gaivotas, né? Mas isso para mim representa, na época eu dizia assim, essa não é uma história, é a história de todas as histórias, porque é o espírito humano buscando, porque tem gente que, a maioria, Buda dizia assim, tem 3 tipos de humanidade, né? Tem os que estão dormindo e não sabem, é a maioria, 95%. Tem uns 4% que já sabem que estão dormindo, né? Como eu acho que nós estamos nessa aí, mais ou menos. Agora, tem 1% que é aqueles que acordaram, e aí estão no estado de consciência cósmica, né? E a espiritualidade, ela tem um processo, um dos mestres que eu conheci então na Índia, ele dizia assim, as pessoas deveriam ser obrigadas a praticar meditação, né, desde o primeiro ano. Sim. E aí para o cara ser prefeito, ele tinha que ser, digamos assim, ter pelo menos o primeiro e segundo grau formado. Bom, para ser vereador, para ser prefeito ele já tinha que ter uma faculdade. Para ser deputado, ele tinha que ter já um doutorado. E para ser, né, e aí ia subindo. Mas se o cara praticasse meditação desde o início, lá, ele já saberia dominar suas emoções, ele já não teria vícios, ele já estaria num nível de benevolência, num nível de compaixão maravilhoso, né? Então, isso seria o ideal. E aí ele falou naquele momento lá em meritocracia, o Osho, né? Aqui eu não tinha ouvido falar essa palavra. Aí eu voltei uns 2 anos depois e começaram a falar aqui em meritocracia, né? Então eu achei interessante isso, né? E aí teve uma coisa muito interessante quando eu estava assistindo uma palestra lá. Eu não entendia direito, porque o português eu aprendi lá com o Osho, né? Ele falava slowly, slowly, the meditation, e assim eu fui absorvendo, né? Então, quando o assunto é filosofia, o meu inglês, e terapia, o meu inglês. Por isso que eu atendo uma pessoa em inglês. Hoje eu atendo uma pessoa em inglês, outra em espanhol, outra em português. Né? Porque sendo esse tipo de linguagem eu conheço bem. Agora, algumas linguagens técnicas eu não conheço. Mas aí teve um momento, né, que ele contava umas piadas, e quando a gente chegava no apartamento, o cara traduzia as piadas. E teve um dia que eu dei uma gargalhada, assim. Foi quando ele disse assim, a First Minister from Brazil, e eu... porque não tinha, né? Pô, não é que eu volto 6 meses depois e fazem um plebiscito para botar o primeiro-ministro do Brasil? Né? Então é interessante, assim, né?
Então eu convivi desde criança com o fato de que os artistas e os grandes mestres, eles pressentem a realidade muitos anos na frente, né? Sim. E a E você intuição, sabe ela... por que disso? Você sabe por que disso? Porque eles têm acesso aos registros acásticos da Exatamente. humanidade, que está num Que para plano quem não sabe o que é multidimensional. registros, para quem não sabe o que é registro acásico, é uma coisa um pouco que dá para fazer uma analogia com a nuvem, né? Porque Sim, todo conhecimento está na é a nuvem. partir da sétima dimensão que se acessa os E o registros. Platão já falava nisso, né? Que o Platão dizia que existe a mente, o mundo das ideias, onde tudo está Sim. antes, Uma já grande, existe antes no mundo na das ideias. verdade, é uma grande biblioteca multidimensional, a qual estão todas as nossas memórias, né? Tudo e as explicações para tudo que acontece na nossa vida, É. né? E eu Então, tenho uns isso amiguinhos, está no isso, passado, presente e futuro. O futuro também dá para ver a partir dos registros, né? perfeitamente. Então, isso é também mais ou menos ligado à ideia da consciência cósmica, uma consciência muito maior, Sim, né? E eu tenho uns sim. amiguinhos, né? Tenho a Ari, que é um... Assim, ó, uma moça que ela está com muita ansiedade, que chega a doer o peito, dá falta de ar e ela está meio triste. O que a gente podia falar aí para ela de repente ter um pouquinho de alívio aí? O que o senhor Então, podia dizer Thaís, para ela? Uhum. isso que você está sentindo é uma ansiedade já num nível tóxico, precisa de um tratamento. E isso está associado assim a problemas de respiração, a gente somatiza. Essa dor no peito tem a ver com angústia também. Então, uma coisa importante, né, se você puder procurar um terapeuta, aliás, bem no final, quem ficar até o fim dessa live, eu vou sortear uma vaga de um atendimento, daí com psicologia Olha aí, transpessoal. como pode Quem sabe a Thaís melhorar. possa ganhar, né? Mas então, o que Exatamente. acontece? Daí, ah, ocorre assim que tem alguma questão fundamental que está te angustiando. Então é preciso Uhum. buscar, porque a gente começa a resolver a ansiedade pelo autoconhecimento, que é quando a gente começa a entrar na questão da ansiedade sagrada, né? E Uhum. então, uma das coisas fundamentais, Thaís, dar algumas dicas básicas assim, que é o seguinte: presta atenção na respiração, procura relaxar o corpo, né? Procura soltar e faz 3 perguntas. Primeiro, assim, né? Isso pode ser feito várias vezes ao dia. Como é que está o meu corpo, né? Como é que estão as minhas sensações, presta atenção em tudo, né? Enquanto vai respirando, né? Como é que está os meus pensamentos, o meu diálogo interno e como é que está as minhas emoções. E aí você pode fazer o seguinte, Thaís, você pega um copo d'água, eu faço uma meditação às 7h47 da manhã, né? Que hoje demorou uns 12, 15 minutos, né? Entre 12 e 20 minutos normalmente. E eu peço que a primeira coisa a pessoa comece a tomar um copo d'água, né? E enquanto vai tomando água, aí eu já peço para prestar atenção na respiração. Se você assistir, Thaís, essa meditação, fizer parte de manhã, Passa para o 7h47, pessoal o seu Instagram, doutor, para eles, para isso. ela, O meu pessoal de Instagram acompanhar. vai passar, eu vou pedir para a Lisete colocar o meu Instagram, mas é Isso, deroni.sabe. É o meu nome que está aqui isso. aparecendo, né? E quem quer entrar em contato pelo WhatsApp também está aqui. E Isso, tem tá um, ali o tem um WhatsApp pontinho. dele, já tá ali É, certinho, pessoal, tá ali na é. tela. E também, assim, gente, na descrição desse vídeo tem um grupo ali, que vai ser um grupo de proteção espiritual, que é um curso totalmente gratuito, tá? Que quem entrar lá também, se precisar, eu já passo o telefone do Dr. Deroni, tá? Eu já boto lá o contato dele para vocês, quem quiser, para ter, né, para falar com ele. O Dr. Deroni é bem acessível aí, é bem legal, que é importante, né? E a Thaís Deixa eu só. disse que ela foi trabalhar no outro dia, que medita, aplica Reiki. Uhum. Mas, Thaís, é o seguinte, até nós, psicólogos, de vez em quando ficamos ansiedades. Eu, de ontem para hoje, eu também estou com uma dorzinha no peito também. Então, o que, que acontece? Como é que eu faço? Eu paro, tomo um copo d'água e começo a dizer assim, assimilando, enquanto eu inspiro, eu digo assim, assimilando, digerindo, né? Porque daí a gente deve respirar da seguinte forma: inspira fundo, segura um pouco e depois solta lentamente, né?
E daí você começa a dizer, assimilando mentalmente, digerindo e liberando, né? Mas enquanto você vai dizendo isso, você começa a se perguntar, o que eu preciso assimilar? O que eu preciso digerir? O que está na hora de soltar? Essa foi uma técnica que eu fui intuitivamente juntando várias coisas, né? Mas eu consigo, assim, prestando atenção na respiração, fazendo esse processo, eu consigo, às vezes, desmanchar na hora o que eu estou sentindo. Não é assim também em né, meio minuto, mas vai respirando, e aí vai vindo a mente que a gente ficou magoado com alguém, vai vindo na mente que a gente não está conseguindo uma determinada coisa, e a gente começa a entender o processo, né? E aí a gente pode ter um papel e tomar nota nessas coisas também, né? Então tudo isso ajuda, né? A O Ana processo Maria de diz que... respiração também, né? O processo de respiração que nem o senhor falou, é importante. Vai respirando, vai liberando, vai, né? Vai fazendo, é que nem a doutora Isso. explicou, né? Vai sentindo essa liberação, né? E acalmar, acolher também essa ansiedade, né? Acho que é importantíssimo a gente dizer tá tudo bem, Exatamente. né? Eu me Por isso acolho, eu me que a primeira coisa perdoo, né? exatamente. A primeira coisa é diferenciar o que é uma ansiedade sagrada e verificar que em alguns momentos, aliás, o que é ansiedade natural, que em alguns momentos ela se justifica, né? Tem outros, aí vê que existe essa ansiedade tóxica que nós precisamos trabalhar, mas que tem também essa ansiedade sagrada, que quanto mais nós acolhermos ela, essa ansiedade da busca de irmos adiante, buscarmos um estado ampliado de consciência, né? Mas vai ajudar nós a diluirmos a ansiedade, assim, tóxica, né? Sim. Porque essa ansiedade tóxica às vezes tem a ver com nós não darmos um espaço maior para o nosso sentido do sagrado, né? E às vezes por não Sim. nos conhecermos, às vezes por não lidarmos bem com as nossas más águas, né? Por isso a água límpida, né? Buscar, assim, resolver as coisas, falar com quem temos que falar, como tu falaste, né? Pedir perdão a quem sentimos que temos que pedir perdão, perdoar a nós mesmos também. Então, nesse processo de crescimento e elevação da ansiedade sagrada, a gente vai assimilando valores. E existe uma diferença, né, entre religiosidade e espiritualidade, porque às vezes a religião ela está ligada a uma instituição específica e a espiritualidade é uma conexão, uma transcendência, é uma dimensão do ser humano, que mesmo o materialista tem a sua dimensão espiritual, né? E então a Ana Maria pergunta se registro acástico é parecido com regressão. Bom, registro acástico é como a mente a memória da mente universal, de uma memória espiritual, né? Já a regressão é quando nós usamos a hipnose para buscar no tempo as raízes das nossas feridas, para fazer ali um processo terapêutico, uma ressignificação. E na hipnose nós usamos muito a mitologia, assim, os mitos, as parábolas, né? Também auxilia, porque a nossa mente, ela entende mais esse significado das coisas. Mas a principal Sim. diferença, tá, Ana, é assim, ó. O leitor de registro é o terapeuta, tá? O da hipnose, na regressão, é você que entra nesse estado terapêutico de regressão e você acessa as suas memórias, né? No registro, quem acessa essas memórias e faz a leitura do teu registro é o terapeuta. A prática, a principal diferença é essa, porque sim, da mesma forma, é uma leitura de vidas passadas, tá? Eu posso dizer com propriedade, porque eu sou professora, né? Eu dou curso dessas técnicas, então eu sei, e sou hipnóloga também, né? Então, e basicamente, o que é a principal diferença é essa, que um é você que acessa, né, com um profissional tá ali te conduzindo, e o outro é o profissional que acessa, te trazendo a consciência, né, daquelas vidas, porque ele acessa, na verdade, a tua biblioteca, ele acessa esse registro que está nesse espaço sagrado que é a biblioteca multidimensional.
tá? Então é isso que essa é a principal diferença. As duas técnicas são incríveis, tem muitas pessoas que têm facilidade de entrar em hipnose e entrar em regressão, mas tem pessoas que não têm, não conseguem, né? E eu, como hipnólogo, eu tenho as duas, daí eu sei, às vezes a pessoa não consegue, não tem jeito, e aí a leitura é uma saída para essas pessoas que não têm esse acesso tão fácil. Porque o leitor, né, se ele sabe o que ele está fazendo, se ele é bem preparado, ele consegue sim, né, fazer essa leitura e te trazer a consciência, né, das tuas questões, das tuas respostas que você precisa aí, tá? Então essa é uma das técnicas que se encaixa um pouco na psicologia transpessoal, né? E a psicologia transpessoal, ela busca assim todo um outro tipo de recurso que não é muito comum dentro de nos cursos de pós-graduação de psicologia a gente já encontra isso, né? Mas então, para dizer assim que nós estamos hoje enfatizando um pouco mais essa relação com a ansiedade sagrada, que é uma busca do retorno à fonte. É nós compreendermos que nós somos parte de algo maior, né? E quando a pessoa descobre que além da vida comum tem um processo chamado autorrealização, é uma coisa assim muito algo assim muito mais prazeroso do que até a sexualidade. Muitas pessoas acham que o prazer maior é a sexualidade. Pode ser muito prazeroso, que bom, né? Quando a pessoa tem isso bem resolvido, mas a autorrealização é um nível de prazer assim cósmico, né? Então tem algumas pessoas que dizem assim, é como um orgasmo cósmico, né? Ou seja, já é um nível muito mais alto. E quando a pessoa atinge essa autorrealização, é uma sensação maravilhosa de força, de conexão, de integração com o mundo, né? E a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que estão muito doentes, às vezes com doenças como câncer e outras coisas assim, e quando elas começam por exemplo, teve um caso muito conhecido de uma pessoa que estava desenganada com câncer, e a prima dela ficou com AIDS. Aí ela foi lá e dedicou tudo o que ela podia para ajudar a prima a se recuperar. E o seu câncer se desmanchou, assim como que por um milagre, né? Porque a vibração dela aumenta muito quando ela se dedica com amor e com dedicação, assim, né? Então, muitos grandes mestres, né? O São Francisco, assim, dá para dizer que ele estava num certo estado de iluminação. Por quê? Porque ele vivia aquela dedicação, aquela missão, né? Então, a missão, ela está ligada à nossa identidade maior, né? O nosso propósito de vida, o nosso sentido de vida, né? Então, o trabalho que eu faço como psicoterapeuta, eu procuro ajudar a pessoa a lidar, a superar os desafios da ansiedade tóxica e ir transformando isso na ansiedade sagrada, aonde ela encontra então essa conexão a, a, com a autorrealização, né? Que é uma coisa difícil de explicar, né, para quem não tem isso. Mas sim, quem vivencia um estado de... E dos momentos mais iluminados que eu tive na minha vida foi quando eu estava indo lá da Índia, do lugar que eu estava até Madhuban, aquele lugar lá, e eu estava num trem, e estava um trem assim que aqui no Brasil talvez botasse uns 12, 13 pessoas dentro do vagão, e ali tinha 40, né? E eu estava bem em cima, assim, e aí, naquele barulho, e as pessoas falando em várias línguas, e todo mundo de turbante, né? Você estava no inferno, né? Não sabia. E aí eu estava assim, eu comecei a ver aquelas pessoas assim, e parece que eu comecei a me afastar, eu estava ali assim, eu comecei a sentir uma felicidade que eu nunca tinha sentido. E aí eu disse para mim mesmo, agora eu sei o que é bem-aventurança. Um sentido de felicidade, assim, uma coisa assim que eu não sabia explicar, porque quando eu fazia a meditação lá nos jardins, tudo tranquilo, não acontecia nada, né? E ali no meio daquele trem em movimento, e aí eu entrei num êxtase, numa coisa assim que eu não tinha conhecido ainda. E daí, naquele momento, aconteceu alguma coisa. 3 minutos depois,
todos se levantaram e entraram em êxtase ao mesmo tempo. Né? Foi uma coisa... Aí eu fiquei pensando assim, pô, será que eu peguei o êxtase um pouquinho antes, porque já ia acontecer mesmo? Ou será que o que eu senti trouxe uma... Mas foi algo assim, porque o pessoal se levantou e falava assim, não, aquela coisa assim. E aí foi uma sensação maravilhosa assim, que eu tive. E aí eu aprendi que a gente pode fazer meditação em qualquer lugar. Às vezes até num lugar barulhento, porque é um processo que a gente se conecta com a nossa essência, né? E aí há um processo assim de transformação profunda, né? E a partir daquele momento, até a própria viagem à Índia ficou diferente. Eu entrei numa serenidade, numa coisa assim, muito interessante, né? Com certeza. Então, doutor, como é que o senhor pretende, né, a fazer o sorteio? Falta 10 minutos, né? Daí a gente vai indo aí para o final, né? Com as dicas que vai dar, né? Poderia deixar alguma técnica, alguma coisa aí para o pessoal que está nos assistindo ali, alguma coisa aí que possa estar fazendo sentido aí, que as pessoas possam usar, né? De forma rápida, né? Explicar alguma coisa rápida, né? bem, vamos fazer assim. Aquelas pessoas que têm interesse nesse trabalho, né, nesse trabalho assim que eu vou sortear então uma vaga, vamos fazer assim, 2 vagas. Eu tenho algumas vagas na agenda, então 2 vagas, pessoas que têm interesse em ter uma hora assim de atendimento, assim, onde a gente vai fazer uma anamnese, vai fazer algum trabalho para ajudar a pessoa em algum aspecto, escreve aí, eu quero participar, né? Aí a Thaís está dizendo não querer falar, mas você me lembra é o dono da Havan. Os dois são carecas, né? A Maria Lúcia diz eu, a Regina, eu, Eva, a Thaís e eu. Eu vou pedir que você tome nota de todos e aí você encontra uma forma de fazer o sorteio. E, enfim, e as pessoas podem participar, agora não está mais aparecendo. Pode entrar pelo Instagram, né? E pode entrar em contato também com. A pessoa pode entrar também em contato pelo celular, né? Que antes estava aparecendo aí. Pois não está aparecendo mais. O SAB, né? Também é só pegar o meu sobrenome e tem o site, né? Também pode entrar pelo site. Mas pelo Instagram, enfim. E daí vai fazendo, as pessoas anotam aí, porque o que acontece? Para hipnose e para qualquer processo terapêutico, eu entendo que funciona quando a pessoa tem uma necessidade. Se a pessoa quer fazer uma terapia, uma regressão só por curiosidade, não funciona. Ela precisa realmente vir querendo se ajudar e concentrar na necessidade. E nosso trabalho como terapeuta, né? Trabalho como terapeuta, então a gente vai procurar auxiliar, né? Auxiliar a pessoa a alcançar exatamente o estado desejado, o que ela busca, né? Por isso que até nas constelações familiares, que eu também faço individualmente, a pessoa sempre tem uma questão que ela quer tornar mais clara, né? E a Clarice disse assim, este seu relato à Índia foi a cereja do meu bolo. Tenho tanta vontade de ir à Índia que quando ouço mantras eu tenho crise de choro de saudades. Quem sabe, né? Você já andou por lá. Mas eu vou te dizer uma coisa, que depois de viajar bastante pelo mundo, eu descobri que a grande viagem é a nossa viagem interior. Né? Eu até tenho passagem comprado, porque eu ia participar de um congresso ano passado lá em Portugal, né? E aí veio a pandemia e tal, e agora eu acho que vai vencer a minha passagem, talvez eu nem vá, né? Mas sabe que mais do que viajar para muitos lugares para fora, hoje eu gosto de mergulhar profundamente dentro de mim mesmo, né? Bom. Peraí que eu estou aqui anotando, porque tem a Regina Amorim. Para sortear nada, né? Só não tinha gente, isso não estava no script. Isso. Para aí. De qualquer maneira, as pessoas que estão interessadas e que não ganharem, podem entrar em contato com o nosso Instagram, mandar uma mensagem, né? Porque tem pessoas que a gente talvez não localize. Sim. Né?
ou então pelo telefone, que é o 99961-7685. Não sei por que não apareceu mais. Pois Já tomou nota. Tá. tô Então, tomando aqui. sorteio aí. Mas o que eu quero colocar, assim, que talvez ajude as pessoas a compreender mais, que nós enfocamos mais a ansiedade sagrada, mas veja, a gente pode ter medo de muitas coisas que a gente enfrentou perigos e situações, né? E a gente pode ter fobias, pode ter pânico, né? Pode ter coisas que a gente tem medo e tudo. Agora, o importante é que num trabalho que foca a espiritualidade, a gente pode ir transformando a ansiedade num processo assim de acolhimento interior, né? E isso faz uma diferença porque a pessoa nunca mais vai ser a mesma, né? Ela vai usar isso sempre positivamente. Sim? Quer fazer o Tá, sorteio aí? para aí, vou fazer. Tô anotando aqui o nome das pessoas, que entrou bastante gente. Pessoal que estava quietinho começou a se mexer ali. Eu tô botando o nome de todo mundo aqui. Para aí. Então, só mais uns minutinhos aí. E Pode ir falando, esse, doutor. e esse é um Vai tema, fazer um esse é exercício um com o povo. tema que dá para falar muito, né? Porque Sim. as pessoas que querem têm um e-book que podem ter acesso, né? Eu vou pedir para a Lisete colocar o link do e-book, né? Se você Tá. quer receber um e-book, esse e-book todos poderão receber. Vai entrar agora, né? Todos que estão aí podem clicar naquele link e podem receber um e-book, que é um e-book de 36 páginas, onde fala na ansiedade, fala em todos os sintomas, todos os tipos de ansiedade, e fala na ansiedade sagrada, e fala na ansiedade generalizada e específica, e fala também na ansiedade sagrada, e tem ali uma série de exercícios com hipnose, com EFT, com várias coisas, né? Então vocês podem ganhar esse e-book, basta você clicar sobre o link, que eu acho que vai aparecer aí em seguida, né? Vai aparecer esse link aí. Aham. Tá, a Lisete vai colocar o link em seguida. Eu não estou vendo, não sei se. Eu estou botando aqui. Clicando no link que a Lisete vai colocar aí, você então vai receber o seu e-book na sua casa, que ele trabalha assim como se fosse uma live de 2 horas sobre ansiedade. Tô Tá. botando, só estou conferindo aqui para ver se está todo mundo aqui. Peraí. Ana Maria. Eu não estou enxergando aqui, né? Não, mas eu tô, pode deixar, doutora. Ana Maria. Tá. Então, deixa eu só conferir aqui. Eu tô terminando de conferir aqui se tá todo mundo, né? Tá. Bem, se alguém não conseguir acessar o e-book por aí, pode entrar e pedir para nós pelo link aqui do Instagram, tá bom? E tem o meu canal do YouTube também, que é Deroni Sabe também. Isso, vai fazendo, vai divulgando aí que eu vou, E as terminei de pessoas anotar todo mundo podem, aqui. e as pessoas podem pelo canal do YouTube também, porque com a permissão então da Adriana, eu vou colocar lá no meu canal também, né? O link Claro, com certeza, com para certeza. essa live. E a Adriana é Com uma pessoa que eu admiro muito, porque eu encontrei uma vez no encontro de empreendedores, e naquela época ela já era assim super dinâmica e continua até hoje. E isso Olha mostra só que é uma assim, pessoa que. né, doutora? Acho que faz uns 15 anos, eu acho isso, né? Ah? Na época, eu era, acho que não era presidente, eu era secretária-geral da JCI naquela época, né? Sim. Então, a Vera Rocha, qual é o Instagram? O Instagram está aqui na tela, ó, deroni.sabe, tá? Tem uns amigos que brincam, que diz, se Freud explica, mas Deroni sabe. É uma brincadeira que faz para não esquecer o nome, né? Mas o sabe é sobrenome mesmo, né? Tá? Ela vai sortear aí, né? Eu acho que de uma Já forma estou mais aqui fácil. preparando os papelzinhos, gente. Pode ficar Bom, tranquilo. É 2 vagas, né, doutor? É 2 vagas que a 2 gente vai. vagas. 2 vagas, tá. É. Já estou terminando 2 aqui, vagas tá? e as pessoas que queiram, então, também estejam interessados, podem entrar ali, ter o trabalho de entrar no Instagram, deixar né? Deixar ali também
um recadinho, e daí nós poderemos, em outro Exatamente, ó, momento, tá todo incluí-las mundo no aqui, sorteio. ó, bastante gente. Então agora vamos fazer muita vibração aí, ó. Com certeza vai conseguir quem precisa mais. Então vamos É isso lá, aí, vamos lá. peguei 2 aqui, gente, ó. Então, Isso. quem Nome? ganhou foi a Kelly Christie, tá aqui. Ótimo. Ó, Kelly, ó. Vou dar aqui, Kelly, tá? Que só Tá, tinha uma Kelly, então. tá. E aí, ó, outra que ganhou foi a Mara. A Legal. Mara é a que tá aqui, que é a Maravilha. Mara Kids. Aqui. Boa noite. Então, foi essas duas queridonas aqui que ganharam, tá? Eu vou passar, eu tenho contato, vou passar, vocês estão lá no grupo, eu vou passar para vocês o telefone do Dr. Deroni, vocês entrem em contato com ele, dão um oizinho para ele, e O, aí... o Luiz está dizendo, por que não diz para comentar no teu último post? Né? Pode comentar essa live lá pode comentar no lá no Instagram, isso Instagram. mesmo. Isso, tá? E Então, entre em tá. contato, tá? Doutor Veroni, a gente pode fazer para o mês, semana que vem ou outra, um sorteio pelo Instagram, né? A gente pode fazer um sorteio lá. Exatamente. E eu gostei muito do convite, né? Então, da Adriana, e vou convidar ela para uma live. Quando é que vai ser a nossa que eu vou te convidar? Que eu te convidei? Ainda não sei. Tá? Eu acho que é Mas sexta, eu acho que vai né? ser. Acho que vai ser sexta às 10 da noite, a gente sorteia mais depois um. que acabar a minha aula de supervisão, as minhas alunas estão aqui, E depois que acabar a minha lembrem, mentoria com o pessoal, já todo mundo para a live. e lembre que às 7h47 da manhã, né? Uhum. Às 7h47 da manhã, você pode entrar lá no Instagram e nós estamos fazendo, então, uma meditação que dura de 12 a 20 minutos, né? E a maior dificuldade no início era ficar dentro do tempo, né? Porque a gente começa a falar, né? E, ó, agora entrou o telefone aí também, quem quiser, né? Bom, Pessoal, eu entre agradeço qualquer então. coisa, entre no grupo lá, que está na descrição desse vídeo. Lá eu vou postar agora, assim que a gente terminar aqui, eu vou postar, vou esperar um pouquinho, vou postar o link dessa live, porque daí vocês conseguem, né, ver, e também vou botar o telefone do Dr. Deroni, quem quiser. Posso botar o telefone ou quer que bote o seu Instagram, Dr. Deroni? Acho que é melhor Instagram. Coloca aquele link onde a pessoa ganha o e-book, né? Também. Tá. Que daí Mas a aqui não pessoa tem o clica link, ali. doutor. Qual é o link? O link eu não vi, a Lisete disse que colocou, mas Pois é. eu não vi, Lisete. Então, ela pode me mandar, tá o senhor aparecendo. pode me mandar no privado, que eu boto lá no grupo o link, que daí o pessoal já fica com o seu contato, tá? Exatamente, e daí pode colocar aqui debaixo, né, também do YouTube, e as pessoas que entrarem lá no meu YouTube, tá, eu vou colocar também, então, o link para ganhar o e-book lá no YouTube. Se vocês quiserem me ajudar curtindo lá o meu canal, aumentando o número de seguidores, eu agradeço também. Tá bom, gente? Com certeza. Deixa eu só dar um recado para o pessoal. Pessoal, daqui a pouco tem a live aqui dos hologramas de autocura, que a gente faz meditação, a gente faz todo o ancoramento. Então, tem daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutinhos já entro, só vou fechar aqui essa live, já vou entrar na outra. E também amanhã vai começar, gente, um curso gratuito de proteção, formação em proteção e formação de ancoragem e egrégora. Amanhã, o primeiro dia, eu vou estar falando de ancoragem, eu vou estar falando de aterramento, que é o que a gente mais precisa para estar mais atualizado em relação ao universo. Então, como você se atualiza em relação ao universo, se ancorando, estando bem enraizado. E a gente vai estar falando disso. Coloca o link de novo, Lisete. Não, aqui tá não apareceu. Eu quero convidar também, pessoal, para o dia 10, que eu vou fazer uma masterclass. Vai ser um trabalho de 1 hora, onde eu vou reunir o melhor dessas lives relacionadas à ansiedade que eu tenho feito, né? Então, dia 10 vai ser, e naquele dia 10 nós teremos, inclusive, uma certificação, e lá nós teremos algumas surpresas. Então, coloca dia 10,
eu vou definir bem, melhor o horário, né? Que eu tenho feito as minhas lives às 21h21. Né? Ainda eu vou ver se vai ser esse horário, mas entre em contato, já coloca dia 10 e aí vai ser um trabalho de 1 hora então. Tá bom? Gente, grato Tá bom. então. Gratidão, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, pessoal. E que nós. Então, muito obrigada aí, doutor Deroni. Nos falamos sexta-feira, então, tá? Beijão. Sexta-feira teremos outra live, então, onde eu vou convidar no meu Instagram a Adriana, né? E vamos ver se a gente também consegue fazer junto pelo YouTube. Tá bom? Tá bom, então. Forte abraço. Tchau, tchau. Tá, um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.